Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Estúdio 016. Eu sou a Aline Fidelis e, como sempre, gente, aqui tem convidados com histórias de vida incríveis. E a minha convidada de hoje, ela é influenciadora. Ela é modelo, sim, porque ela faz comerciais, gente. Eu já vi ela nas telinhas. E também trabalha no mundo imobiliário, que eu já sei também. Ela vai contar tudo pra gente aqui, desde os bastidores, né, até a parte assim, mão na massa. Ela tá aqui para poder contar tudo. Débora Pimenta, influenciadora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho dessa história, assim. E eu falo que quando a gente consegue, né, partilhar, né, as nossas histórias, as nossas conquistas, os nossos tropeços, assim, a gente consegue influenciar outras pessoas. Porque o ser influenciadora não é só ir lá e postar alguma coisa ou, sei lá, trazer, né, mostrar uma roupa e tudo mais, e sim influenciar o nosso seguir de vida, seguir sonhos. Então, eu fico muito feliz e muito obrigada. Eu estou muito feliz de te receber aqui. E eu tenho muitas curiosidades, né? Hoje eu sei que você também atua no mundo imobiliário. Sim. Né? A Débora, ela tá aí, gente, na luta, na correria, no dia a dia, né? Trabalhando com vendas, né? E o mundo de influenciadora apresentando, assim, muitas coisas, muitas novidades e muitos produtos e muitos serviços, né? Eventos, né? Aqui da cidade. Quando isso começou, a parte de influenciar pessoas, você sempre foi da parte de Do mercado imobiliário. Do mercado imobiliário? Isso. É a coisa mais louca que aconteceu na minha vida. Gente, é uma coisa séria mesmo. O que acontece? Eu estou no mercado imobiliário desde 2007. E dentro do mercado imobiliário, eu entrei na parte, né, de crédito e, de repente, eu fui para o comercial. Então, já começa daí, né? Mas, enfim, já permeei por todas as áreas e gosto muito. Porém, em 2017, eu participei de um projeto que chamava Em Paz com Espelho. Era um projeto das redes SES, das escolas, porque eles estavam enfrentando um número muito grande de bulimia e anorexia com adolescentes. E eu tinha uma amiga que ela tinha um grupo de modelos plus size que ela montava, só que essas meninas trabalhavam e não tinha disponibilidade para estar nas escolas. E era um projeto muito bonito. E ela me ligou e falou: Débora, você não pode participar e tudo mais, enfim. Aí nós fomos, o projeto foi muito bacana, né? Ajudou bastante, tinha nutricionista, psicólogos, tinha, né, umas modelos para entender que cada um tem o seu corpo. E aí eu fiz esse projeto, então foi um projeto muito bacana. Então muita gente prestou a roupa, outro fez a maquiagem, outro fez isso e tal, e foram várias fotos, vários vídeos e tudo mais. E aí as roupas que eu utilizei foram vendidas, o pessoal queria e tal. E de repente as lojas falaram assim: você podia fazer um provador. Eu falei: imagina, nem gosto disso. Eu nem gostava de foto, gente. Que, assim, não parece. E comecei desse jeito. Aí, o que acontecia? Eu falava assim: então tá, mas aí eu só posso, no final de semana, né, apesar, né, de eu ter, sempre trabalhar como autônoma, tinha uma disponibilidade de horário. O que acontece, Aline? Eu comecei a ir. Só que chegava no lugar e falava assim: o que você faz? Eu sou corretora, trabalho não sei na onde. E aí, casou as coisas. Passou um tempo, lógico, né, fui focar no meu trabalho e tudo mais, e pronto. O tempo passou. E eu tive um probleminha de saúde, eu tive um probleminha com um projeto meu que não deu muito certo, enfim. Uma loja que eu tinha feito lá no passado, ficou sabendo que eu não estava muito bem, que aconteceu várias coisas, etc. E ela me chamou para poder fazer um catálogo. E aí eu fiz esse catálogo, né? Foi muito bom. E de repente eu falei: cara, não quero mais saber de imóveis, tá dando errado, vou fechar tudo, enfim. Pronto. E aí começaram a me chamar algumas marcas. E começou, e foi. Chegou um determinado momento, teve um evento corporativo que eu fui convidada para poder fazer a divulgação. E a pessoa que era responsável pelo evento falou que eu tinha feito um trabalho muito bom. Por que eu não me posicionava como influenciadora? E aí eu fui apresentada para o grupo, né, da Lica.
E aí eu entrei e comecei a me posicionar, comecei a estudar um pouquinho sobre, entender, e aí as marcas começaram a me chamar. E foi aonde que eu comecei. E assim, não tinha pretensão nenhuma, foi uma coisa. E aí fui buscar conhecimento, estudo. Depois, né, o ano passado, fui pro teatro, entrei para essa parte, né, do comercial, porque eu só influenciar, eu falava, meu Deus, não sei, né, fazer propagandas, e aí fui entrando dentro desse universo, crescendo e tudo mais. Porém, sabe aquele bichinho quando corre dentro de você do mercado imobiliário, que eu falei que eu nunca mais ia voltar? Um dia eu estava conversando com meu filho, e que tem apenas 12 anos, ele falou assim, mamãe, era muito legal, você era diferente quando você mexia com imóveis, volta. E aí aquilo. E aí um cliente começou a me procurar, o outro começou a me procurar, e aí eu recebi uma proposta, né, para montar uma equipe de lançamentos, né, então eu assumi uma gerência e voltei para o mercado, e assim, tá sendo sensacional, porque eu voltei mais tranquila da época, agora com uma cabeça mais aberta, porque não só pensando no comercial, mas influenciando para a construção e continuando a trabalhar. Então, você acaba fazendo, né, várias coisas, colocando vários ovinhos e estando feliz. Então, foi mais ou menos essa é a minha história. Débora, olha, eu ouvindo aqui sua história, parece assim que os caminhos, mesmo que parecem ser distantes, eles acabam, né? A sua, eu falo, você influenciando pessoas tem tudo a ver com a profissão que você tinha e tem hoje, né? Que é do ramo imobiliário. Então, você já tem isso é seu, é nato de você. As vendas, né? Você é muito simpática, você é uma pessoa que, aonde você vai, você chama a atenção pela sua energia boa. E eu acho que as marcas, quando procuram uma influenciadora, alguém que represente elas buscam isso, essa leveza, né? Eu gostaria que você me falasse mais, assim, como que foi essa construção como influenciadora, tipo, de video reels, edição, captação de imagem. Como que você começou, assim, depois que você falou, tá, profissionalizou a coisa. Agora a gente precisa estudar, buscar aqui conhecimento, chamar alguma amiga que já esteja no meio, porque tem toda aquela parte de roteiro, ó, os bastidores, não é? Exatamente, ó, vou dizer que não é fácil. Gente, os primeiros vídeos eram uma coisa assim engraçadíssimas e eu falo para os meus parceiros, né, que eu tenho contato com eles até hoje, eu falo assim, como que vocês me contrataram? Como que vocês aceitaram esses vídeos? Porque hoje a gente entende, né, porque eu acredito que muitas pessoas acham que é só eu ligar a câmera, gravar e postar, né? E, gente, tem todo um estudo. Você entender a marca, o parceiro, o cliente, o público que vai atender. Quem sabe faz ao vivo. E tem um público que você acaba tendo que atender e sem gravar, pegar a imagem certa, para que você consiga transmitir e prender a atenção. E eu não entendia nada disso. Confesso que não entendi. E aí foi assim, eu tive que buscar mesmo ajuda, ligar para um, pergunta para outro, pede, e foi muito bacana. E eu tenho uma coisa assim, as pessoas falavam assim, ó, você precisa de ter um iPhone. Eu falei, não, gente, vou mostrar que eu consigo fazer com o que tem. Uhum. Porque existe muito isso. E as marcas falavam assim, nossa, mas vai ficar bom. No começo não, tá? No começo é porque eles eram guerreiros. Mas assim, a gente foi aprendendo e mostrando. Porque o influenciar não é só um equipamento de última geração se você não souber mexer. Não é só você ser uma pessoa assim que chame a atenção pelo estético. É você se conectar com esse copo, com a água, com a ambiência, entendeu? Então, eu acho que esse que foi o diferencial. Como eu fiz, né, trabalhos, principalmente para esse universo plus size, principalmente para minha fase de idade, né, que pega uma mulher mais madura, ou as mulheres que são mais novas do que eu, mas assim, elas já tiveram uma responsabilidade muito cedo, entendeu? Então, para homens que entende esse universo corporativo e que precisa. Então, eu fui entrando
para esse gancho. E aí eu acho que foi onde que acabou dando certo. E automaticamente, muitas vezes, a produção do contexto era muito mais do que você está vivendo mesmo, entendeu? Então, acho que foi mais fácil por isso. Falando nisso, você não tem medo de mudar, você não tem medo das mudanças e você não tem medo de agarrar as oportunidades que vêm até você. Não. Lógico que você tem receio, sabe? Eu acho que você, muitas vezes, a gente tem um pouco assim, aquele medinho, né? Mas eu acho que eu tenho aprendido assim, ó, o medo, ele tem que existir para que a gente tenha cuidado, E um limite, né? E um limite. Então, assim, a raiva, ela tem que existir para ela te dar energia. Então, eu não tenho medo, apesar que, lógico, né? Sai da zona de conforto. Não também vou falar, ai, nossa, é tudo bonito. Não. Mas assim, a gente vai lá. O que que a gente fez hoje? Vamos conversar, vamos. Sem pauta, sem roteiro. Eu tô aqui assim, falei, ai meu Deus, porque eu sou toda trabalhada na pauta. Quem veio aqui já para ser entrevistado sabe que eu fico com o celular na mão. E ela falou, Aline, simplesmente deixa o papo fluir. E então eu tô saindo da minha zona de conforto. E por quê? Porque eu não gosto de ser. Lógico, né? Tem empresas, tem trabalhos comerciais, você não respira sem estar dentro da pauta. Mas eu acho que fica mais leve quando a gente pode ser do jeito que a gente é. E, por exemplo, no seu caso, eu não, acabei te tirando de uma zona de conforto. Então, você me ajuda, né, a evoluir e eu te ajudo. Então, eu acho que é isso, influenciar. É isso mesmo. Esse é o sentido que uma verdadeira influenciadora faz. Eu falo sempre que a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente está ali, tudo que a gente fala, que a gente posta, pode interferir. E interfere porque as pessoas acabam amando, né? A Débora, assistindo a Débora, entrando no story, falando, gente, o que a Débora tá fazendo hoje? Qual que é a dica dela de hoje? Tá chegando o final de semana, o que será que ela tem aqui? Será que vai ter um show? Será que vai ter um evento, né? E eu gostaria que você me falasse, assim, a maioria das coisas ou todas as coisas que você coloca lá no seu Instagram. São eventos que você gosta de ir, que você tá presente, ou às vezes você presenteia alguém, porque eu sei que são muitos eventos. Muito. Não dá, às vezes, para ir em todos, né? Na verdade, por mais que eu sou muito nova, né, como influenciadora, ainda não tem números expressivos para falar sobre as grandes, né, eu entendi bem no começo que você tem que comprar a ideia do negócio. Não dá para você querer usar ou fazer ou falar de algo que você não gosta. Então, assim, se eu não vou presenteio alguém, alguma coisa, é porque realmente não bateu a agenda. Mas eu gosto do conceito, eu gosto do produto, eu gosto da coisa. Dificilmente, assim, eu acredito que eu não tenha feito, assim, não me lembro nada de que eu não tenha, assim, que eu não usaria, entendeu? E, por exemplo, se aconteceu de der alguma coisa que foi alguma coisa indisposta, vou contar já pra vocês, não deixa eu esquecer. Sobre uma loja, tá? E o que acontece? Eu não trabalho mais. Entendi. Vou contar já. Isso. Eu fiz um trabalho com uma loja plus size e dentro, né, da divulgação, quando ia fazer provador e tal, né, falava com o público, respondia e era de uma forma. E quando as minhas seguidoras começaram a ir nesta loja, o atendimento era diferente. E aí uma reclamou, a outra, eu falei, opa, entende? E aí eu fui entender o conceito e fui ver se era, porque assim, mulher tem aquela dorzinha, ela quer ir na loja, ela quer ser bem cuidada, ela quer ser bem tratada. Imagina a mulher plus. E aí eu peguei e entendi que realmente era o perfil. Então, assim, na telinha lá do Instagram, das redes sociais, era de um jeito e no atendimento era outro. Ou seja, não fez mais sentido, entendeu? Então, por mais que tinha um trabalho, opa, vamos segurar. Então, pra mim, não faz. Por quê? Quem segue, às vezes você vai ficar um tempão com aquele parceiro, mas quem é fiel junto com você são os seguidores. Né? Então, a gente tem que estar fiel a eles. Pelo menos é a forma que eu penso. E ontem, num bate-papo que eu tive, ontem não, esses dias atrás, num bate-papo que eu tive, inclusive foi com a Lica, ela falou,
influenciador não é vendedor. Não. Então, o que eu falo, né? A gente faz todo um trabalho de buscar, de divulgação, né? De um produto, de um serviço, de um evento, né? E aí, o que acontece? Na hora que vem esse lead, né? Vamos falar assim, vamos tratar de lead. Mas que vem essas pessoas, essa busca, às vezes o restaurante, né? O lugar ali Não dá não atenção. faz né? Eu tinha uma empresa de prestação de serviço que depois eu fiquei até amiga da dona. E aí a gente levou para um outro lado, né? Que é onde, então foi tanta intimidade que a gente começou a gerar leads, né? Vamos dizer, gerar esse retorno, gerar esse desejo. Só que a equipe de vendas dela não estava preparada para o fechamento. E olha para você ver, o negócio foi tão grande que ela teve que começar a capacitar. Porque quando eu comecei, o pessoal começou a responder, eu falei, opa. E aí, como a gente tinha pego essa intimidade, a gente começou a bater pessoas que vieram falar, como outras, números e tudo mais. Aí a gente começou a ver que ela estava com um problema. Olha, é até importante para ter atenção para você que é prestador de serviço, que contrata às vezes uma influenciadora, porque você acha assim, ela não está gerando o desejo do meu público. Mas como está a sua equipe de vendas? E aí começamos a observar que ela precisava de capacitar para poder trazer. Porque esse cliente que veio através de uma influenciadora, de uma forma que ela gerou esse desejo, ela está com pressa, ela está com vontade, ela quer aquilo para aquela hora junto, né? Junto com o influenciador. E aí, às vezes, a pessoa não está no mesmo tempo, não consegue responder, ou não consegue trazer, dar essa resposta desse desejo. E aí foi super interessante. Tanto que depois a gente fez alguns trabalhos, né? Eu sempre nesse universo também, muito do corporativo, para algumas outras empresas, para também deixar alinhado a equipe de vendas para quando fosse fazer uma ação com o influenciador. Foi um trabalho bem bacana. Isso é muito bom. É importantíssimo, né? A empresa tá preparada, a partir do momento que ela pega um influenciador, ela tá preparada para poder estar recebendo esse retorno, porque a venda sai deles. Sim. O influenciador, ele tá ali apresentando e mostrando, né? Eu gostaria de saber esse preparo todo, né? De como influenciadora, enfim. Foram muitos cursos, é muita dedicação. O que um influenciador precisa fazer para ele ficar ali profissionalizado, assim, ter para poder seguir um caminho, um né? caminho. Ó, no meu caso, eu comecei a primeira coisa, seguir alguns exemplos, né? De pessoas que têm o mesmo perfil, o mesmo dia a dia, o mesmo, né, do que o seu. Isso foi uma coisa que é muito importante. Não adianta eu querer seguir uma pessoa que ela tem um mundo completamente diferente do meu. Então, eu acredito assim, você quer começar a ser influenciadora, mas não dá pra você seguir, sei lá, uma Virgínia da vida e ter um estilo de vida. Não dá, gente. Lógico, né? Se você tiver o dinheiro que nem a mocinha, tudo bem. Mas, assim, é um estilo de vida que é diferente. Mas qual é aquele influenciador da sua cidade, do seu estado? Ou que sei lá, use a marca da roupa que você gosta, ou gosta dos eventos. Enfim, começa a seguir esse tipo de público. E começa a ver como que é a postagem, como é o trabalho. Isso, pra mim, foi a parte principal. Né? Porque, enfim, assim, normalmente assim, qual é o seu nicho? É moda, qual é o seu nicho? É isso, qual é o seu nicho? É aquilo. O meu empoderamento é você poder fazer o que você quer, da forma que você quer, é você ter coragem, entendeu? Não tem essa coisa, assim, porque eu não vou nichar, porque ela só no Universo Plus, eu já tô plus, amanhã não tô plus. Nossa, só para mulheres pretas. Não, porque eu sou amiga da Aline Fidelis, uma mulher branca, então eu posso empoderar você de outra forma. Então, na verdade, para mim, o mundo ele é amplo. O povo vai querer me matar, mas é bem isso mesmo. E o que acontece? Então, de repente, eu olhei e falei, gente, qual é o nicho da Débora? Entendeu? Então, assim, já começa daí. Nicho de moda? Não, porque eu uso o que eu quero. Então, não tem essa coisa de seguir o que eu vou seguir. Mas, lógico, né? Dentro de um contexto. Então, eu entendi que a primeira coisa é ver o que essas pessoas fazem. E o que eu quero que as pessoas olhem e sentem, né? Sobre quando elas me veem. Qual é o sentimento? Então, foi onde eu fui conduzindo para esse lado. Como que eu olho para uma câmera? E aí eu comecei a fazer alguns cursos rápidos. Aí comecei a fazer alguns cursos de posicionamento e tal, mas ainda não era isso. Tá faltando alguma coisa. Eu preciso, né, de alguma coisa mais, né, nichado para
na época do provador, mais voltado para uma moda, para uma pose, alguma coisa. Fiz algumas coisas. Depois eu comecei a fazer a questão do teatro para desenvolvimento. Fiz oratória para você poder falar e que, de repente, você travar e soltar, entendeu? Por exemplo, em outras épocas, eu acabei de cair meu brinco. O que a gente faz? A gente... Não, porque essas coisas acontecem. Então, você começa a ver para você seguir nesse sentido. Acho que foi isso. E assim... comprei um curso também, né, de uma influenciadora que vende. Confesso que eu só assisti metade. Quem nunca? Quem nunca, hein? Nossa, eu tô com alguns 3 parados de vendas, de marketing. A gente tem que entender um pouco de tudo, não é? A gente tem que entender. Principalmente porque hoje em dia muda todo momento. Tipo, faz quanto tempo que você está nessa área? 4 anos. Ou seja, 4 anos. Quantas coisas mudaram? Porque para mim, de janeiro para cá, já mudou umas Muitas. 80. Entendeu? Então, muda o tempo todo dia. Outra coisa importante. Saiba sempre o seu valor. A gente até já conversou isso. Porque às vezes você fala assim, eu quero me posicionar, tem um começo, tem que ser, mas assim, onde eu quero chegar? Sabe? Então, assim, quanto custa para eu me preparar? Porque até quando você está lá estudando sem pagar nada, lá só olhando, vendo e tudo mais, você está dando seu tempo. E seu tempo tem valor. Então, eu acho que você já começa desse jeito. Porque senão, a gente começa a ser sempre olhada como as influenciadoras antigamente, que eram fúteis. Não é? Verdade. Gente, porque quando eu comecei, que eu saí do mercado, as pessoas, tá zoando, isso não é trabalho, isso não é emprego. Foi em que ano? 2022, final de 22. Desde 4, 25, foi no finalzinho, novembro, acho. Nossa. E foi, assim, terrível, porque, assim, com as pessoas, né? Das pessoas chegarem julgando, e agora? Você vai viver do quê? Isso mais ou menos isso. Exatamente. Isso não é trabalho, você tem que amar família. Vocês não têm noção. Eu falava assim, ó, você tá louca, isso não é trabalho, isso não é nada. Então, assim, você tem que ter muita força. E eu segurei, eu fiz. E foi muito engraçado, porque eu fiquei todo esse período, né, até quando completou os 2 anos e meio, só com isso, trabalhando. Ou seja, eu já comecei somente com essa área. Olha isso. Então, tem gente que fala assim, você é muito doido, porque normalmente você tem um outro trabalho, você tem alguém que ajuda, faz alguma coisa. Então, assim, eu já comecei na cara e na coragem mesmo, porque eu falei, não quero saber mais de imóvel. E aí, eu fiquei um tempão. Lógico, né, que hoje muita coisa mudou. O Pedro tá numa fase que ele tá precisando muito da minha atenção, da minha ajuda e tudo mais. Existem algumas outras coisas, né? E aí eu precisei de mesclar, porque eu já estava começando a ir viajar para fora, gravar algumas coisas, ficar um tempo maior. Então, eu falei, opa, né? E aí tem hora que a gente, como mulher, tem que, né, escolher. E então, eu preferi reduzir um pouquinho, porque eu já estava numa fase que eu já estava começando a ter que ir além, e eu ainda não estou preparada, né, para mudar ou para fazer alguma coisa um pouco mais. E aí eu falei, não, vou voltar para o mercado, algo que eu sei que também eu consigo rápido, e aí dá para ir conduzindo com as coisas aqui da cidade e contornando. Então, além de tudo, a Débora também é mãe. Sim. E essa função a gente não terceiriza, né? Não. Principalmente quando a gente é mãe solo. Tiveram alguns eventos, poucos até, que eu vi, gente, eu sou mais pra lá do que pra cá, eu falto, eu não vou, a Débora também não vai em todos, então nos que a gente consegue se encontrar, eu encontrei com o Pedro pequenininho, aí agora eu vi o Pedro no Drift, o Pedro tá gigante, enorme, falei, meu Deus do céu, ele tá um moção lindo. E ele super entende o seu trabalho, te incentiva. Sim, hoje ele me ajuda, ele te ajuda, grava. Fica assim, né? A gente já tá indo.
Agora, gente, é muito engraçado. Eu não sei se os seus fazem isso. Eles falam assim, quando a gente vai em algum restaurante, algum evento, alguma inauguração, ele vira e fala assim, sabe, eu até gosto. Ai, mas tem que esperar pra comer. É, porque a gente chega, grava, Aí enfim. ele vira e fala assim. Aí, né, teve um dia que a gente tava com uma pessoa e a pessoa também tava com filho, mas era a primeira vez, segunda vez que tava indo e tal. Aí a pessoa, né, demora um pouquinho, né? Aí ele virou e falou assim: ai, gente, eu vou contar. Foi muito engraçado. Ele acostume-se, você vai comer um lanche frio. Você acredita que ele falou desse jeito? Com 12 anos, gente. Ele virou e falou desse jeito pro coleguinha que ele arrumou. Ai, meu Deus! O bom é que come, hein, Pedro? Come gostoso. Mas foi uma vez, gente. Depois das outras vezes foi tudo rapidinho. Mas é que tem vezes que você tá aprendendo, você tá lá. Então, né, você tá todo criando, não sei quanto você tá lá no âmbito. E, gente, e o dia? Vou contar também. Foi muito engraçado. A gente foi numa inauguração de numa lanchonete, numa hamburgueria top, super legal e tal. E eu tava esperando, e tá muito cheio, tá? De repente, eu comecei com uma crise alérgica. E aí ele ficou assim, mamãe? Mamãe? E aí eu comecei a inchar, entendeu? Mas é normal, tá? Eu tenho bastante. E aí ele falou assim, e agora? E agora? Mamãe não sabe, mamãe não sabe. E aí ele ficou super apavorado, mais do que assim, pra tentar ajudar. Porque eu não podia mais aparecer, né? Meu E Deus. como que eu iria fazer? E ele Ah. todo preocupado, super me ajudando, criando as ideias. Então, ele realmente entrou e entende. Eu falo, e os filhos acabam sendo uma inspiração para a gente poder influenciar pessoas Sim, também. Porque a gente pensa tudo no que é melhor para eles. Vamos supor, você vai fazer divulgação de um restaurante. Hoje eu não sei se ele já ocupa ainda a área Kids e tudo mais, mas assim, quando ele ia na área Kids, olha, esse lugar realmente é muito bom. E a gente faz a divulgação e volta sempre, Sim. porque é isso. A gente acaba influenciando famílias, enfim, inteiras, né? Eu gostaria de saber de você, dentro desse trabalho todo, teve algum desafio maior, alguma passagem que foi desafiadora, um trabalho que foi mais difícil? Porque você falou que além de influenciadora, também você faz as gravações. Eu vi você em um comercial também. Então, você grava comerciais. Quais são os desafios, assim, as coisas que você sente não vamos falar dificuldade, mas fala, nossa, me superei. Peraí, ó, esse trabalho aqui, poxa, foi... Tem alguns que acho que exige um pouquinho mais, assim. É muito doido, assim. Peraí que eu tô tentando lembrar, mas assim, teve várias situações, assim, que já me Eu vi que você pegaram. tem grandes marcas, né? Sim, não, já fiz para duas instituições financeiras grandes, de renomes, grandes mesmo, áreas de pedágio, fiz marcas de consumo, universidades, eu fiquei até agora pouco tempo. Assim, gente, tem bastante. O ano passado eu trabalhei até no março, de abril desse ano, assim, eu fiz muita coisa. É que tem muitas marcas que a gente não pode citar. Lógico, Tem entendo. coisas que, por exemplo, que eu passo em canal fechado, passa propaganda de YouTube, propaganda de Netflix, canais abertos também. Eu tenho algumas coisas, rede de energia de outros estados, e assim, isso também é a nível Brasil. Então, por exemplo, o meu último agora, eu estava passando na região do Distrito Federal, Palmas, aí teve uma época que estava no Nordeste, Norte do Brasil, teve algumas coisas no Sul, então foram bem bacanas. É que tem algumas marcas que realmente você não sabe, pode, por coisa, e é muito engraçado. É bom e é ruim, né? Porque às vezes você sabe, né? E, lógico, quando algum contratante vai lá, passa, você tem uma relação, isso é muito positivo, porque eles olham e falam, nossa, que bacana. Mas, assim, por exemplo, para as redes sociais, fica perdido. Então, assim, eu mostro uma câmera, mostro um dia de gravação e tal. Mas, muitas vezes, assim, a gente passa 12 horas gravando por vídeo de 30 segundos. Um minuto. Tenso, hein?
Às vezes você passa 12 horas gravando, 12 As pessoas não imaginam como é esse bastidor, né, Não. Débora? Às vezes você passa lá 14. Eu já fiquei. Assim, meu tempo máximo de gravação foram 16 horas. E aí você chega, e lógico, né? Tem toda Tem uma todo um atenção, suporte. tem todo um suporte e tudo mais. Mas você passa lá gravando. Quando às vezes. E assim, às vezes você repete, porque, por exemplo, tem cenas de movimento, que ele tem que te pegar em ângulo de baixo, ângulo de cima, sabe? São vários. E às vezes, por exemplo, tem que pegar detalhe do anel, mas tem que ser aqui, tem que ser assim, sabe? Para poder fazer uma junção. Uma coisa louca, porque depois eles fazem várias montagens para o contratante depois verificar. Por exemplo, tem algumas associações que você vai lá e faz várias gravações com diversas roupas para ver qual que encaixa melhor. Porque, por exemplo, tem detalhes de cores que, por exemplo, aparecem com a concorrência. Como são empresas de grandes nomes, com grandes concorrentes. Então, às vezes, um detalhezinho que eles não tinham percebido, que eles tinham aprovado, por exemplo, desse rosa condiz com a marca. Então, é bem... mas é muito interessante, porque aí você começa a dar valor nesse pessoal que trabalha, nessa área de produção, né, de gravar. Cara, é surreal. E assim, olha, o pessoal vem, caminhões, um monte de equipe, de repente, monta assim, ó, um espaço. E aí você passa horas, de repente, ano que vem, desmonta tudo, você fala, gente... E aí você pensa assim, o pessoal vai descansar 3 dias. No outro dia eles estão prontos de novo. É tudo muito doido. Então, Caramba! é sensacional. Eu falo que isso tocou realmente meu coração. Ai, que delícia! Olha, eu vou te falar, eu fico aqui ouvindo e imaginando 16 horas de gravação ali, e, assim, ao mesmo tempo que parece assim, né, cansativa, desgastante, mas a gente vê que você tem muito amor e fala com brilho nos Exato. olhos, né? Eu gostaria de saber se nesse meio de influência, de influenciadora, modelo, né? E aí fazendo comerciais também, se você já encontrou muitos famosos. Já. Mas é tão engraçado, gente, porque na hora que eles estão lá, eles estão tão parecidos, lógico, né? Os famosos. Todos assim, né? No mesmo barco. Tá todo mundo no mesmo barco, assim, é muito legal, assim, mas já encontrei alguns que a gente vai gravar, mas eles são tão gente da gente, às vezes a gente olha e fala, gente, né? Parece que quando a gente é pequena, e aí você olha e leva na TV, né? E aí a gente fala, fulano, né? Você fica imaginando quando você encontrar. E aí, de repente, você encontra a pessoa, conversa com você, você fala, nossa, ela é de, né, carne e osso. É muito legal. Mas, assim, na gravação, acaba ficando a mesma coisa nos comerciais. Não tem, assim, lógico, né? Tem, assim, talvez a pessoa tenha um camarim mais elaborado, alguma coisa nesse sentido, mas passa um tempinho, sai, fica lá com a gente, bate papo, dá risada, é muito gostoso. Isso é muito bom, né? É muito bom, te apoia, te dá várias dicas, não faz como eu errei, não sei o que, não sei quanto, é muito bacana. Então, já encontrei e eles são sensacionais. Eu, assim, das pessoas que eu trabalhei, não tive nenhum problema assim. Débora, eu vou falar o nome da empresa, porque foi muito, depois eu vou te contar a experiência no off. Na Mais Cabelo? Sei. Tá. Oh, meu Sim. Deus do céu. Sim. O meu celular fazia até assim, que eu fui fazer a entrevista com mas eu quis fazer um vídeo, né, achando a apresentadora, né, e eu lá assim, tremenda, Malvino. Estava simpaticíssimo. Muito. Ele pegou o celular, ele segurou tanto a minha mão, falou assim, não, segura aqui, vamos lá. E aí, foi meu primeiro vídeo. Lá com ele foi o seu primeiro? Com um artista, assim, que eu tenho admiração, e tem tudo isso, né, que interfere. Sim, depois eu fui vendo, né, que eles são tão humanos mesmo, né? E aí? São. Lógico, eu fico imaginando, porque realmente às vezes é cansativo. Porque assim, gente, a primeira vez, aconteceu uma situação comigo, eu estava almoçando num restaurante, na verdade já aconteceu 3 situações, eu vou contar bem rapidinho. E aí, uma senhora parou e falou assim, eu nunca abracei uma influenciadora. Eu travei, né? E aí ela, eu posso te abraçar? Isso não tá acontecendo comigo, sabe? Porque, né?
primeira vez, assim, né? E aí ela quis me abraçar e tal. Agora, imagina isso para eles, né, das grandes telas, milhares de pessoas, um monte de gente. Então, eu acho que é por isso que às vezes eles, né, pegam aquela cena, o pessoal entrando no hotel, num aeroporto, alguma coisa, porque é complicado. E imagina isso depois com o passar dos anos, né, que se torna cansativo. Então, acho que talvez a gente criou esse tabu, porque a mídia, ela distorce um pouco. Agora, você imagina isso todo mundo exagerado. Ah, você quis... ter exposição, ser artista, ter isso. Gente, tá tudo bem, eu entendo, mas é lógico que com o passar do tempo, eu acho que deve ser um pouco mais cansativo. E olha que eu travei foi de emoção, tá? Mas assim, eu travei, eu parei, fiquei assim, porque nunca tinha acontecido, sabe? Foi muito legal. Um dia também, eu cheguei num lugar, eu tava procurando uma gatinha minha que fica numa casa, e eu achei que ela tivesse fugido, né? E eu tinha feito um desfile numa TV. E aí eu cheguei chorando, tava sem chinelo, assim, você viu uma gatinha assim, assado, porque eu trouxe pra ela faz pouco tempo. Aí ela, você é modelo, eu te vi na TV. Não, eu quero saber se você... Ai, meu Deus! E aí eu falava assim, não, isso é a minha gatinha. Ai, que legal. E ela ficou o tempo todo falando, né, assim, que eu era modelo, coitada. E eu desesperada por conta da gatinha, cara, foi muito legal. E ao mesmo tempo, tipo, eu falo, meu Deus. E eu não tinha reação, você entende? Então, assim, já aconteceu essas situações, assim, E aí, imagina você lá com seu novinho que a gente olhava na TV, aquele galã, galã lindo. E aí, ele foi tão, assim, tão gracinha, né? E eu acho que percebeu também o nervosismo. Esses dias eu tava assistindo também a Boiadeira, né? Uma repórter do SBT, ela também pegou o celular, o microfone numa mão, o celular, aí a Boiadeira foi e pôs a mão, assim, atrás, pra ela não tremer. Então, eu falo assim, gente, são ações tão maravilhosas, né? De pessoas que são grandes de verdade, grandes de alma. Sim. Né? Sim, porque não adianta você crescer, você se tornar um influenciador, ou você crescer como apresentador, ou qualquer outra coisa, crescer na vida e começar a ser uma pessoa ignorante, uma pessoa que não é humilde, uma pessoa que chega nos lugares sendo superior às outras, né? Porque não adianta, porque é isso que as pessoas buscam. A internet, por mais que ela seja uma coisa fria, porque está distante, ela é humanizada. Porque a partir do momento que você busca algo ali nela, é algo que te deixa bem, você só segue o que te faz bem. Então, a cada seguidor que chega, né? Eu falo, é difícil a gente dar boas-vindas, né? Mas é aquilo, você olha e fala, nossa, que legal, chegou mais um, chegou mais dois, mais três, mais 10. Às vezes, dentro de uma publicação que você faz para alguma marca, alguma campanha, o pessoal começa a chegar ali, você fala, meu Deus, né, que coisa legal, isso veio através, né, e aí você manter esse pessoal, e esse pessoal começar a interagir com você abrir as caixinhas de pergunta, enfim, é muito gostoso, né? Muito satisfatório. Você sabe que eu tinha uma moça que ela era meio que uma hater minha, gente, era muito engraçado. E aí ela falava, xingava, brigava, xingava. E aí, assim, eu não respondia, porque, Débora, não, ou às vezes eu respondia e tal. E aí, de repente, eu falava assim, mas por que você sente isso? Né? Mas por que você pensa assim? E comecei desse jeito, né, com ela. Nossa, eu concordo com você. Nossa, hoje eu também acho que eu fiquei, não foi legal, porque ela respondia, sabe? Tudo ela respondia. E aí eu comecei... Mas negativamente? Negativamente, bem negativamente. E aí eu peguei e virei e falei... Aí eu comecei, eu falei, mas por que você pensa assim? Você acha que eu realmente estava desse jeito? Você acha que não sei o que... E aí comecei conversando com ela. Chegou um dia, e aí foi indo. Aí um dia ela soltou, aí contou que tava com problema, não sei o quê. Enfim, a dor era tão grande dentro dela. E aí ela falava, tipo assim, brigava comigo, falava mal de mim e xingava meia dúzia de influenciador, entendeu? Grandes, assim. E aí a gente foi indo, no final das contas ela falou assim, eu acho que eu aprendi a gostar de você. Aí eu falei,
ai, vou perder minha seguidora. A pessoa, e aí a gente começou a conversar. Então, ela, hoje, né, ela continua, olha, lógico, não briga mais comigo, só fala, né, alguma coisa. Ai, nossa, você viu que não sei o que, não sei quanto? Ai, eu vi, ai, e você? E aí, tipo, já indiquei até trabalho pra ela e tudo mais. E a gente ficou nessa situação. Mas, gente, no começo, a primeira vez, meu coração falava assim, meu Deus, por que ela tá falando isso pra mim? Né, internamente, você fala, por que ela tá me xingando desse jeito? É difícil. Ai, que medo. E algum outro comentário que fosse mais doloroso? Porque uma vez eu recebi um comentário muito doloroso embaixo de um vídeo. E quando eu li, eu confesso que eu fiquei com muita raiva. Muita, muita, muita raiva. Porque eu me senti exposta. Eu me senti exposta. Mas aí eu apertei assim, entrei no perfil da pessoa e comecei a rir. Então, passou. Então, porque a gente tem que ter um pouco de frieza também. E eu tinha autonomia de apagar o comentário, mas eu não apaguei. Eu resolvi deixar ele lá. E aí saíram pessoas em minha defesa e foi maravilhoso. Eu não precisei. Eu calada, eu consegui sair por cima. Mas doeu. Você já recebeu algum comentário assim, doloroso? Já. Mas assim, não. Teve uma vez um comentário exposto, mas eu eu apaguei. Apagou. Eu apaguei, não tive essa consciência, né, de deixar. Eu me travei assim, que eu falei, gente, né? Que isso? Pesado, porque às vezes é pesado, né? Mas assim, eu já recebi alguns, né, por DM, e aí eu falo, né? Respira. Aí eu dou aquela encaixada assim e volta. Mas assim, o meu primeiro comentário que, apesar doeu, mas ao mesmo tempo teve leveza pra mim. Eu fiz uma campanha de biquíni na TV Tati, na época da Copa, e aí tinha todas as mulheres, né, com corpos, né, meninas novas, tal, tudo, né, e eu a única plus size, porque eu sou dessa marca, eu sou a única plus size dela. E ela falou assim, você não tem vergonha de ter este corpo e tá de biquíni? Olha o corpo dessas meninas, que não sei o que. E acho que eu tava num dia, sei lá, zoado, né, porque eu tenho consciência, eu tenho espelho. E aí aí eu falei pra ela, não sei se você me segue há muito tempo, mas você viu que eu comecei depois dos 40, né? Eu não sei se você também me segue há muito tempo, mas você viu que eu, né, decidi ser influenciadora e ser modelo com esse corpo. Não sei, mas eu espero que você tenha visto. Se você se olhar, você viu que foi desde o começo. Mas aquilo eu falei, gente, né? Aí na hora mexeu, sabe? Assim, eu falei, putz, meu, será que as outras pessoas, né, devem estar todo mundo? Mas depois eu falei, não posso falar a palavra. Aí eu falei, tá dando pra todo mundo, porque ninguém pôs uma arma na minha cabeça e falou, vai ser modelo, plus size. Ninguém, eu que escolhi e tá tudo bem. E aí eu entendi e tudo mais e pronto. Aí passou, isso foi, quando que foi a última Copa? 2 anos, 3, 4 anos atrás? Né? Vai fazer, acho que... eu acho que o ano que vem já tem de novo, não tem Copa? Acho que tem. Foi 2000, acho que foi 22, uma coisa assim, ou 22, 23, não lembro. E aí foi isso, sabe? Aí depois eu aprendi a lidar e tá tudo certo. Por isso que eu falo que eu não quero estereotipar um público, um nicho, né? Porque, por exemplo, todo mundo sabe, eu fiz o Pedro teve um problema de saúde e aí ele precisou de fazer uma dieta e eu tava só cobrando. E filho, faz o que você faz e não o que você fala, certo? Então eu fiquei o ano passado inteiro brigando com ele, com a balança. E aí, quando teve uma virada de chave, assistindo um podcast, que é interessante, por isso que a gente fala que isso é uma troca muito boa. E aí eu olhei e falei, putz, preciso de mudar. E aí eu comecei a fazer uma reeducação alimentar, comecei a fazer exercício, porque meu filho faz 4 vezes exercícios na semana, ele joga várias coisas, faz muita coisa, e a mãe dele fazia o quê? Nada. Aí eu tinha uma alimentação, brigava com ele, e a mãe dele fazia nada. E aí eu tive uma redução de peso. Aí já pensou assim, eu falava, não, vamos lá, segura a bandeira. Aí de repente eu tive que fazer um processo desse. Tava sendo talvez cancelada. Entende? Por isso que eu falo, é o que você quer, o que você faz, o que você precisa, o que você entende. E graças a Deus, o meu público ele começou a entender, porque, né, eu relatei, eu vi, mostrei o antes e o depois do Pedro, de como que foi e tal.
porque eu sou mãe. E eu faço qualquer negócio por ele. Entendeu? Inclusive, abrir mão disso, que foi ótimo para minha saúde. Você consegue entender? Consigo. Então, aí eu peguei, e aí eu falei, não adianta, a gente não pode. Igual, entendeu? Igual as meninas, quando de repente descobrem que elas estão com um problema de saúde sério, ou que elas precisam de fazer bariátrica. E aí, o quanto que elas já sofreram e penaram. Porque antes elas pediam. Então, eu nunca fui nada, né, nichado já nesse conceito. Por exemplo, hoje, por exemplo, sou mamãe solo. Aí amanhã eu resolvo casar. Nossa, mas você não falava que até hoje você era mamãe solo? Então, você entende? Eu também não estou levantando esses tipos de Eu bandeira, não fico mandando, nossa, não sei o quê. Gente, eu trabalhei em diversos lugares, diversas empresas. Lógico, tem suas dores, tem suas coisas. Não é sobre isso. Abraço todas. O que eu posso contribuir é estando à frente, mostrando o que a gente pode fazer. Entende? Mas eu não preciso de, sei lá, né? Não depilar debaixo do braço para falar, meu Deus. Não. Uhum. E tá tudo bem. Espero que as pessoas entendam sobre isso, sabe? Não sei se você já teve isso. A virada de chave da questão do Pedro, eu sempre gostei de ler muito. E aí, os livros passaram de físico para digital, fica muito mais fácil. Então, eu virava e falava assim pro Pedro. Não, e aí, eu assisti um podcast do Thiago Brunet com o Joel J. E o do Thiago Brunet contando essa história pro Thiago, que a filha dele começou a cobrar ele sobre leitura. Porque ele falou que esperava a filha ir para a escola, todo mundo, e trancava na biblioteca dele, que imagina, né? E começava a ler. E aí a filha dele falou assim, mas papai, você não lê mais. Aí o Thiago falou assim, João, você acha que eu não leio? Ele falou, eu leio. Eu tava assistindo esse podcast, abriu a porta do quarto e falei, filho, quando a mamãe fala que vai ler e tá com o celular, você acha que eu tô fazendo o quê? Ele falou assim, vendo TikTok. E eu tava lá lendo. Aí eu mostrei, filho, a mamãe tinha um clube do livro, olha isso aqui, a mamãe leu isso aqui, contou pra você e tal. Mas ele não tava vendo livro físico. Eu tive que começar a pegar livro físico de novo. Aí veio a história também do processo de emagrecimento que ele precisava para a questão de saúde, entende? Aí eu falei, putz, só que se de repente é com o filho, imagina com as pessoas que a gente também influencia. Aí eu tive que voltar. Então eu falei, eles fazem o que a gente faz, não o que a gente fala. Meu Deus. Gente, é uma coisa assim, você tá me falando aqui, eu também, como mãe aqui, ouvindo, é uma lição. Porque eu também fico mandando, mas não faço, viu? E eu acho que é isso mesmo, é você pegar e fazer. Eu vi no seu feed, nos seus stories, várias coisas relacionadas a treino, saúde, que não tinha. Não. Antes, é verdade. Porque, tipo assim, o Pedro lá joga, faz, e assim, ele faz esporte diferente do tradicional de todo mundo, entendeu? O Pedro faz polo aquático, entendeu? Entendi. Tipo, não é um futebol que todo mundo sabe, que é uma vez na semana, entendeu? Ele joga basquete, não, sabe? Que precisa de treino e dedicação. E eu cobrava, não, treina. E aí eu fazia o quê? Tô comendo e vendo ele jogar. Tô comendo, tô levando. E aí ele falou, cara, ele precisa de me ver fazendo alguma coisa. Então, árduo. E aí lá, com dor no joelho, com isso, com aquilo, gente, né? Normal, porque quem não se cuida faz e nem é apologia. É só por uma questão de saúde mesmo. Eu começo a fazer, ele começa a ver, e aí eu também começo a mostrar pro público, porque não adianta, né, você fazer, de repente você mudar e não mostrar. E aí ele começa a ter um desempenho, ele começa a melhorar, e ele começa a ter. Aí eu falei, se eu tô fazendo isso com ele, imagina com o público. E muitas pessoas disseram, Débora, melhorei minha saúde, Débora, melhorei a alimentação, melhorei não sei quanto. Eu não posso comer, não posso usar. Gente, pelo amor de Deus, você é vivo, né? Você pode fazer tudo. Mas a gente começar a cuidar. E, por exemplo, eu era uma pessoa que eu não olhava pro café da manhã. E é a refeição mais importante que você faz. Porque é seu momentinho que você levanta, foi um pão com ovo, um pão com manteiga, e o café, ou qualquer coisa que você toma. Sentou e fez. Você já está preparada para o dia. E quando os grandes players falavam sobre isso, eu falava, gente, você acha que eu tenho tempo? Pera lá, naquela correria. Parou, acabou. E é muita diferença. Essa mudança, eu acho que vem muitas coisas que a gente vai amadurecendo com a maternidade, né? Com o cuidar, né? E aí a gente tem essa noção, que nem você tá me passando aqui. E tô aprendendo demais, assim, de se movimentar, porque isso é o verdadeiro influenciar, né? Que você acaba influenciando, enfim, as pessoas que estão ali no teu convívio diário, né?
Eu queria ver com você, assim, falar com você, porque eu tô aqui ouvindo essa história e minha cabeça tá aqui a milhão. Você falando que teve uma mudança de profissão depois dos 40 anos, né? Eu queria que você deixasse, assim, falasse, desse uma dica para as mulheres, mães, homens também, quem estiver assistindo esse episódio aqui, 40 a mais. Eu tô chegando lá, eu tô com 38, tô chegando lá. E, assim, também tô com um desafio novo. Vamos um pouco, eu já tô ali na faixa dos 40, né? Então, com um desafio novo. Qual é a dica para quem quer uma mudança, mas às vezes está... Ai, meu Deus, faço ou não faço? Gente, eu acho que é assim, ó. Eu tô, sei lá, eu tô insatisfeita com o meu trabalho, né? Uma coisa assim, eu tô insatisfeita com o meu trabalho. Por que eu tô insatisfeita com o meu trabalho? Eu tô insatisfeita com o meu trabalho ou eu tô insatisfeita comigo? Né? Eu acho que a gente, pra mim, eu acho que é a primeira coisa. Por que eu tô insatisfeita comigo? O que eu não tô produzindo? Eu acho que a gente você começasse a fazer essas perguntas. Mas assim, eu tenho um projeto que tá lá na gaveta, que meu sonho, sei lá, montar alguma coisa tal. Peraí, qual é o meu primeiro passo? É começar a estudar. Né? Então, por exemplo, eu quero montar uma loja de roupa, né? Hoje em dia a gente tem a internet, a gente tem o YouTube, a gente tem várias coisas assim, ó. Como montar uma loja de roupa? Aí eles vão dar as dicas. Como que eu começo? Eu junto, sabe? Eu tenho que juntar dinheiro, eu tenho que ver o espaço, porque as pessoas acham que assim, é só ir lá ou montar ou tal, porque aí daqui 6 meses talvez não dá certo, porque demora um pouco para fazer qualquer coisa. E aí, tá vendo? Não deu certo, isso não é para mim. Né? Ontem eu estava entrevistando uma candidata, né, para vaga, ela marcou, e aí, de repente, ela falou que ela tinha que levar o pai no médico, depois ela pediu desculpas e falou assim que achava que não era pra ela, porque ela tentava e não dava certo. Falei para ela, não, meu bem, você precisa de se priorizar. Então, eu tenho que olhar e falar assim, agora eu vou arrumar um trabalho. Lógico, né? Dá para cuidar do pai e tudo mais. Mas assim, ó, de tal a tal hora, eu vou focar para isso. Eu vou me dedicar. Por exemplo, igual você, quando montou, pensou no estudo, você pensou no detalhe para poder deixar acústico, qual o melhor microfone, a melhor mesa, tal. Aí depois você fez a relação de custos, quanto que precisava. Aí você se dedicou num trabalho para poder comprar ou para financiar alguma coisa. Então, você tem que fazer... seria essa parte. E depois dos 40, você fica cansado, porque você pensa assim, pô, cheguei aos 40, vou mudar de emprego. Tipo, porque a gente foi criado numa geração que quem chegava nos 40 anos tinha que estar com o auge da vida feito. Você tinha que estar lá bem, casada, na melhor casa, fazendo isso. Gente, a vida é para qualquer um. Quantas grandes pessoas que foram descobrir, né, o verdadeiro sentido que gostaria de fazer depois dos 40, 50, 60, 70. Então, eu penso que é você estudar e você ir. Mas como que eu vou, Débora, se eu não tenho dinheiro? Mas como que eu preciso de 6 copos? Eu compro um. E já sente. Você segurando o seu copo. Quando o negócio do influenciador começou há muito tempo. De repente a pessoa falou assim, se posiciona. Montei uma câmera e falei assim, gente, estou aqui para influenciar, para mostrar para vocês. Não, porque essa roupa, não sei quanto. Sente, influenciadora. Conversa com as pessoas que fazem o que você tem vontade de fazer. O que você acha? Você acha que não sei o que, não sei quanto é legal? Vai ter as pessoas que vão falar, isso não vira, e tem pessoas que tal. Aí você vai só pro lado de quem fala coisa boa. A pessoa pode, às vezes, não tá nem recebendo, mas ela vai falar que tá ótimo, e você fala, nossa, quero ser daquele jeito. É assim que funciona. Porque você vai testando, testando, até você conseguir. Não pode desistir, né? Tem que ter essa perseverança, né? Você vai lá, acredita, ouve seu coração também. Eu acho que muito isso, né? De você ouvir a sua intuição, ouvir mais dentro de você, lógico, com responsabilidade, claro, né? Mas assim, fazer as coisas que, como você disse, te deixam feliz, se cuidar mais, né? Se dar esse presente. Porque a vida é uma só, né? Às vezes a gente tá com as nossas respostas dentro da gente. Só que a gente não quer ouvir. Às vezes fala assim, você acha que eu mudo? Você acha que eu... Só você parar e fazer assim, eu quero fazer algo novo. O quanto feliz eu fico sentindo se eu tô fazendo algo novo. Você sentiu assim quando você foi pra... Aí você para um pouquinho, aí seu coração começa a encher. Ou então, se te der uma dúvida, um medo, opa, peraí, um momento de atenção. Acho que é isso. É bem isso mesmo, é bem isso. Bom, eu gostaria muito de saber se tem algum projeto vindo por aí, alguma novidade.
Porque assim, eu vi, a curiosa, eu vi que você foi palestrante em algum lugar de cursos, eu não sei se eu vi errado, você pode me corrigir, mas você fazia parte de organização de algum curso, de algo assim. Será que é desse último que eu não fui ontem? Eu ontem, né, eu tô como apoiadora, né, do Eu acho que sim, Mastermind. eu acho que foi. Eu já fiz esse curso há alguns anos e falo que foi transformador. E não transformar porque aconteceram grandes coisas que se eu não tivesse essa parte de liderança, todo esse conhecimento, eu não teria me reinventado, né, e criado coragem. Por isso que eu falo sempre a gente buscar o estudo. E aí tem algumas partes que você apresenta. Também eu faço parte de um grupo de network que a gente está sempre apresentando, a gente está sempre, né, trazendo empresários ou algumas pessoas, grandes players. Mas sim, eu quero começar a falar um pouquinho mais, né? Porque às vezes a gente está lá só apresentando uma marca, alguma coisa, e as pessoas não entendem sobre o empoderar-se, né? Sobre o olhar-se ou criar coragem, né? As pessoas falam muito comigo, falam assim, Débora, você deveria virar terapeuta. Eu falo, não dá, porque você não trago todas as dores para mim, ainda não sou preparada. Mas é você olhar para você poder respirar e ter calma. Às vezes você tá com um problema e você tá culpando o outro. Você para e pergunta, sabe? Então, eu tô... Ainda não é para agora, né? Porque, como eu disse para vocês, a gente está passando aí por um processo, tá precisando de alguns cuidados que a gente está aí se organizando. E, posteriormente, aí, na hora que tiver tudo ok, né? Mas tá lá desenhando, já tá tudo montadinho, já tá tudo, assim, entre bastidores. E quando a gente tá plantando uma árvorezinha, e aí você tá lá regando todos os dias, começando a nascer, para que aí eu possa colocar, pelo menos, essa parte, né? Porque faz bem. Como você falou, Débora, eu fiquei pensando com isso. Foi alguém que me disse para eu ter esse olhar com ele, com Pedro e com a parte que você influencia. Aí você falou, nossa, me atentei. Aí você vai falar isso pro outro, que vai falar isso pro outro. E aí a gente vai começar a crescer e ver o mundo. E não só essas tragédias, essas coisas horrorosas que a gente às vezes vê, ou só essas fofocas que, ai, quem tá com quem tá com quem. Não, gente. Que não acrescenta em nada na nossa vida. Eu não quero saber quem tá com quem, não, gente. Eu quero saber o quanto a gente pode evoluir e o nosso meio pode. Entendeu? Porque para mim, os meus seguidores faz parte do meu meio, entendeu? Porque assim, quando eu falo, porque ó, a Aline tá vendendo esse anel, gente, aí a Mariazinha vai lá e compra o anel da Aline, ela faz parte do meu meio, né? Você entende? Então, assim, a gente quer evoluir todo mundo, os meus entes, né? Todo mundo que a gente tá próximo e também os seguidores. É isso aí. Gente, essa conversa, esse bate-papo foi incrível. Eu já vou deixar meu convite para você retornar aqui com a gente, para a gente poder fazer assim, ó, eu tenho, nossa, a gente pode assim nichar ali, sabe, as perguntas ali, focar em algumas coisas que eu quero falar com você, principalmente de carreira. Essa virada de chave que você teve serve de inspiração e eu tenho certeza que pode esclarecer muitas dúvidas, pode motivar muitas pessoas que ainda têm medo, né, de, assim, tomar aquela atitude ou de fazer algo que gosta, um hobby, ou até mesmo se comunicar mais nas redes sociais, né, que é tão gostoso. A partir do momento que você começa essa comunicação digital, o mundo fica gigante, não é? E você é isso dentro das redes sociais, você é empoderada, você é uma pessoa humilde, humana, uma mulher real, uma mulher que não tem medo de ser quem você é. Caiu o brinco? Caiu. Opa, coloquei aqui do lado e toco pra frente. Sabe, é isso, é uma mulher de verdade. E é muito bom a gente conversar com uma pessoa de verdade, uma influenciadora que é de verdade. O que você é fora, você é nas telas, e, enfim, é muito, muito gostoso. Isso eu falo com muita verdade. A gente estava conversando, nós não somos próximas de ficar coladinhas uma na outra, mas a gente está sempre se vendo e é muito gostoso ter essa troca com você. Eu acredito que, assim, você passa muito o quem você é nas redes sociais, é você real, não tem diferença. E olha, assim, eu conheço muitas pessoas, então fica aí
né? Para as marcas, gente, já falando verdade mesmo, do meu coração. Para as marcas, para os seguidores, para quem tá assistindo. Falando nisso, quem tá assistindo esse episódio deve estar assim: meu Deus, onde eu encontro essa mulher? Quais são as suas redes sociais? Ó, eu vou falar do Instagram, que é Débora Pimenta Oficial, com 2 Fs. E no TikTok, ele ainda tá em construção, gente. Então, segura esse ponto que daqui a pouco eu posto pra vocês. Que é Débora Pimenta Blues, mas ainda tá em construção, tá nessa coisa, porque, gente, é muita coisa. Então tá bom. Então eu já vou deixar aqui na legenda desse vídeo, na descrição também. E nós estamos finalizando aqui o nosso Muito bate-papo. obrigada. Fica o meu convite para uma próxima vez aqui para a gente Só poder ligar. conversar. Gente, para vocês que acompanharam esse episódio até agora, eu vou pedir uma coisinha para vocês, que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem um comentário, sim, aquele like que faz toda a diferença. Adoramos. Não é? Envie esse vídeo para quem você gosta, para quem você ama. Se você se identificou com essa história ou conhece alguém que se identifica, né? Que tá ali dentro, insertado nesse mundo digital e também que quer uma mudança de vida. Essa conversa foi assim muito, 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 muito boa com a Débora. Então, fiquem atentos aí, porque no próximo episódio... Ai, meu Deus do céu! Não vou contar, porque senão vou estragar a surpresa. É isso aí, gente. Muito, muito obrigado. Beijo! Beijo.